já estamos de volta com o nosso cotidiano e olha só o ambiente que nós estamos, uma faculdade. Aí você vai falar assim, mas vamos estudar a partir de agora? Não, claro que não. Primeiro eu quero agradecer ao todo o pessoal da Faculdade de Filosofia Paulo VI, aqui de Mogi das Cruzes, por nos ceder o espaço. E o nosso convidado, também já agradecê-lo, o professor aqui de Filosofia, Ricardo Mantovani. Professor, muito obrigado por nos atender e vamos tentar falar um pouquinho de filosofia para o pessoal de casa. Que muitas vezes a gente estava até nos bastidores falando, né? Filosofia para muitos fica aquela coisa incógnita na cabeça. O que é? Por onde vai? É de comer? É de beber? Muito prazer, professor. Muito obrigado por estar conosco aqui no cotidiano. Prazer, o prazer é meu, obrigado vocês, e é isso, né? Quer dizer, filosofia já há algum tempo tem saído da Torre de Marfim, né, que a gente fala, e tem ido cada vez mais para o público, e a procura a gente vê de estudantes de filosofia, lógico, além do pessoal do ensino médio que é obrigado a estudar, né? Mas assim, é uma matéria que geralmente o pessoal curte bastante. E na faculdade a procura tem sido cada vez um público mais diverso, assim, um público mais jovem busca a filosofia, então de fato tem esse processo agora da filosofia tá indo para o mundo. O nosso convidado, ele é um cara renomado, Ricardo, professor Ricardo. Queria que o senhor falasse, como é que o senhor entrou nessa carreira, na filosofia? O que te trouxe para a filosofia, professor? Então, sempre me interessei, na verdade, por música, né? Achei que fosse fazer faculdade de música. Esse é o caminho, inclusive, de vários filósofos, ter algum tipo de relação com a arte. Mas aí acabou aquela coisa de um amigo, o amigo te empresta um livro, não sei o quê. Eu conheci um cara que chama Friedrich Nietzsche, que é um filósofo hiper best-seller por aí, né? Famoso, alemão. E acabei me interessando por filosofia e aí é um mundo que você não sai mais. Você entra, eu procurei a faculdade para estudar e aí uma coisa puxa a outra, para a vida inteira. O professor falou de música, mas eu soube também que o senhor trabalha com revista, quer dizer, audiovisual, tudo englobando filosofia, né? Atualmente o senhor está numa revista. Isso, é uma revista, inclusive aqui da própria Faculdade Paulo VI, a gente começou ela agora, que é voltada para teologia e filosofia, que são áreas afins aqui da faculdade, né? Então, assim, a gente trabalha um pouco nessa questão da divulgação. A internet também ajuda muito isso, né? Antigamente você tinha uma tiragem muito pequena das revistas de filosofia que acaba ficando só para um público especializado. Hoje em dia você põe lá PDF na internet, põe qualquer assunto, vem uma enxurrada, fazer doutorado em casa. Agora, o professor, para a gente começar esse bate-papo, a gente deu uma descontraída, a gente está sabendo um pouquinho mais do professor, da carreira dele, brilhante. Mas, de fato, para quem está em casa, né, o senhor falou até que é obrigação do aluno hoje estudar filosofia. Mas o que é a filosofia? O que vem a ser esse estudo? Então, filosofia, às vezes, né, a gente acaba, é o que a gente fala na primeira aula, né? Os alunos também sempre vêm com essa indagação, vêm desde o 9º ano lá do ensino fundamental, falam, meu Deus, o ano que vem vou ter filosofia, né? E assim, a filosofia, na verdade, não tem nenhum objeto específico, no sentido que ela é uma área do saber que se volta para assuntos diferentes. Então, existem reflexões sobre arte, mas existem reflexões sobre política, sobre a organização da sociedade, sobre o que é o homem, a respeito de Deus. Então, a gente pode falar, de uma maneira geral, que filosofia é a argumentação racional a respeito de um assunto qualquer, né? Ou seja, todo mundo pode filosofar? Todo mundo pode filosofar. É lógico que assim, a filosofia ela tem toda uma estrutura no seguinte sentido, que ela é um saber sistemático, né? Mas ela é uma inspiração que todo mundo tem, de certo modo, e basta a gente ver na faculdade ou na escola, a gente aprende a regrar o nosso pensamento. Mas, de qualquer jeito, todo mundo pode filosofar e já filosofa, de certo modo, né? No país, nesse ano, nós estamos aí, tem Copa do Mundo, eleição, assuntos que dão pano para manga, né? Tem filosofia política? O que é filosofia política? Existe? Filosofia política talvez seja a área da filosofia mais difundida. Ela reflete desde questões do que é o homem, enfim, né? Se você quer saber como você vai regular a sociedade, você precisa saber quais são os tijolinhos que formam esse muro que a gente chama de sociedade, ou seja, o homem, né? Então, a gente estuda primeiro o que é o homem. O homem é bom por natureza? É mau por natureza? Ele tende a viver em sociedade? Não tende a viver em sociedade? E a partir daí, os filósofos políticos tentam entender o que seria a sociedade ideal para o homem viver, ou se essa sociedade que a gente vive de fato é a melhor, enfim.
Agora, a filosofia política, ela pode, de repente, ajudar? Lá em casa, às vezes a pessoa está meio perdida, porque são assuntos, a política principalmente, né? É um assunto que nem todo mundo domina, e aí você tem um ano conturbado, cheio de problemas num país. Em que ponto ela pode ajudar o cidadão? Olha, a gente poderia falar o seguinte, que o aluno de filosofia não significa necessariamente que ele vai ter um voto mais consciente ou nada disso, porque as preferências particulares continuam existindo, né? Então, assim, não é um caminho 100% seguro para a gente entender o que está acontecendo. Mas, de qualquer modo, a gente consegue, estudando filosofia, entender quais são as contradições dos candidatos, muitas vezes. O cara defende uma posição aqui e uma outra posição a respeito de um outro assunto, você fala, opa, mas isso daqui é contraditório. Então os filósofos talvez ajudem a gente ver com mais clareza se as propostas de fato são propostas coerentes ou propostas que ali o candidato está falando o que as pessoas querem escutar, né? E, professor, agora, como buscar essa informação? E de que forma que a pessoa lá em casa, de repente, ela tem acesso ou esse apoio? Existe isso ou não? Tem que ser na leitura, na internet, na pesquisa? Olha, como eu te disse para você, a internet mudou tudo, né, com relação à informação. Eu acho que um bom caminho para o estudante de filosofia aqui, ou uma pessoa que está começando a se interessar por filosofia hoje, é a internet mesmo. A gente tem muitos vídeos na internet, já no YouTube, que são de professores universitários que fazem esse serviço de ir para a internet fazer um processo de divulgação da filosofia. Esse seria um começo. E no mercado editorial tem muitos livros que você pode... são livros de introdução à filosofia, né? Então ali tem uma série de referências bibliográficas que as pessoas podem começar a ir atrás. Mas é essencial, a filosofia está muito vinculada com a prática da leitura. Então, assim, é lógico que dá para ter um bate-papo filosófico, mas para a gente conseguir entender de fato as ideias filosóficas na profundidade, alguma carga de leitura é sempre necessária. A gente está falando de política e onde a filosofia pode ajudar o cidadão na questão política, mas o brasileiro, ele tem essa, vamos dizer, não é rotina, mas ele tem esse conceito de buscar essa informação, filosofia, ou não, tá muito ainda oculto em nosso país, devia disseminar mais. E se existe aí algum trabalho, algum processo que esteja em expansão para que tragam mais gente para essas discussões. Eu lembro muito do café filosófico, né, que é onde você troca ideias e tal. E como é que está o nosso país em relação à filosofia em geral e à busca pelo conhecimento? Então, bom, cultura é sempre um assunto complicado, né? No Brasil é difícil. Um dos problemas é que o brasileiro não tem o hábito da leitura em geral, e a filosofia acaba padecendo disso em específico, né? Quer dizer, a gente não tem hábito nem de ler literatura, a filosofia padece disso também. Mas os últimos anos foram, eu acho que foram de grandes conquistas para a área. Em média, as pessoas leem um pouco mais, sim. Eu tendo a acreditar que a média do brasileiro está lendo mais. Nem sempre com a qualidade que a gente gostaria que tivesse as leituras, mas eu acho que o brasileiro está lendo mais, sim. A internet facilitou, porque muitas vezes livros antigos a gente nem precisa comprar, muitas vezes está lá o PDF, né, inteiro. Mas a procura, eu acho que o grande problema é o seguinte: o brasileiro se interessa, assim como qualquer pessoa, se interessa sobre conhecimento quando toma conhecimento daquilo que ele não conhece, né? Ou seja, existe todo um campo que eu precisaria ainda dominar e que eu nunca tive acesso. O problema é que muitas pessoas às vezes nem acabam tendo contato com isso que lhes falta. Ou seja, alguém fala, olha, veja bem, existem tais autores, você não sabe a respeito, existem tais assuntos que nunca te falaram. Mas eu acho que uma vez despertados, as pessoas tendem a ir atrás, sim. Eu tenho uma informação, e agora eu vou tirar aqui com o professor. Há uma informação de que a filosofia pode acabar, é verdade, é mito? Olha, teve, por conta da reforma, né, do ensino médio, que está toda essa polêmica, disseram que eventualmente a filosofia acabaria no ensino médio, mas parece que já foi afastada essa possibilidade. O que existe uma discussão com relação a alguns cientistas acreditarem que a filosofia acabaria como área do conhecimento mesmo, acreditando que a filosofia seria substituída pela ciência, né? Bom, isso daí há um século já profetizam o final da filosofia e a gente está aqui. É porque a filosofia... não, perdoa. A filosofia sempre tem seus profetas do apocalipse da filosofia, mas isso nunca vem à tona porque, como eu te disse, a filosofia é uma abordagem específica de determinados assuntos. Então, por mais que
o cientista social vai falar sobre política, se o cientista político vai falar sobre política, a gente também pode falar como filósofos de política porque a gente fala de um ponto de vista diferente. Então são áreas complementares, na verdade. Falar em política, a gente já falou um pouquinho aqui em filosofia, a gente falou da política, filosofia na política. Agora, religião também, quando se fala em filosofia, eu não sei, né, a maioria do povo, eu inclusive, fala, religião, será bom, também filosofia está ligado. Até que ponto, enquanto é a ligação entre filosofia e religião? Bom, inicialmente lá atrás, né, os alunos sempre aprendem ali que a filosofia foi um rompimento com a religião grega, né? Então você tinha os mitos gregos e de repente a filosofia substituiu o discurso mítico por um discurso racional. No entanto, depois do cristianismo, com a ascensão do cristianismo, os padres da igreja se utilizaram vastamente da filosofia, inclusive para tentar demonstrar a existência de Deus, para tentar embasar racionalmente os dogmas da fé. Então, hoje a gente pode falar que a filosofia não está ligada necessariamente com o ateísmo. Ainda que muitos filósofos sejam ateus, não é uma ligação necessária. Existem muitos e muitos filósofos, aliás, a maioria dos filósofos da história são, na verdade, religiosos. Sim. Quer dizer, aquele mito, aí você pensar, não, é até nada a ver, o professor está explicando muito bem essa questão. Temos esporte no país também, em relação agora, até para uma curiosidade nossa, qual a ligação? Filosofia, a gente vai ter Copa do Mundo, aliás, já está, né, acontecendo a Copa do Mundo no nosso país, Olimpíadas. Queria que o senhor também desse uma palavrinha em relação a esses temas e a filosofia. Então, a gente às vezes tem... a primeira coisa que me vem na cabeça quando vem esses grandes eventos de esportistas é o seguinte: existe muito um discurso de que se acompanharmos esses discursos, na verdade ficaremos alienados, né? E isso, sobretudo no Facebook, tem gente que não assiste de medo de ficar alienado, mas é o que eu vinha conversando com um colega outro dia. Quer dizer, a questão de ser alienado ou não ser alienado está relacionada a como você se relaciona com esses eventos. Você pode muito bem acompanhar a Copa, acompanhar as Olimpíadas e não esquecer do lado político do país, e não esquecer, enfim, da realidade mais imediata. Parar o país, que eu falei, pode ter um lado bom e um lado ruim. Parar o país, se são aquelas 2 horinhas do jogo e depois volta tudo normal, não tem nenhum problema. O problema é que às vezes e isso é utilizado mesmo politicamente para fazer com que a gente desvie a atenção de assuntos que seriam mais essenciais a gente tratar. Mas eu acho que dá para conviver tranquilamente com as duas coisas. Eu gosto particularmente bastante de Copa. Pois é, o ano que nós estamos vivendo aqui tem os dois. Tem a política, nós temos eleições aqui em 2018, está acontecendo a Copa da Rússia e é claro, como o professor disse, pode assistir. Não é que vai ficar alienado, mas também não pode parar a vida e ficar só voltado para o esporte aí, esquecer que o país tem que andar, a tua vida também tem que andar, né, professor? Exatamente, a vida continua e tudo que a gente se envolve demais e deixa as outras coisas de lado é prejudicial. Inclusive a filosofia, né? Se a gente só filosofar também e esquecer outras áreas da vida, a filosofia vira ela mesma uma alienação. Né? Com certeza. Agora também não é... O professor falou uma frase legal, a qual todo mundo fala. O filósofo não é aquele cara que para numa pedra e fica, né, olhando para o alto e aconteceu a informação. Não é isso, né, professor? Existem eles, mas o filósofo, eu particularmente acredito que o bom filósofo é aquele que tem um pé na vida prática e um pé na teoria. Quer dizer, não adianta, se a filosofia de certo modo é um estudo sobre a vida, como a gente vai estudar se a gente não vive, né? Então a gente fica aquele conhecimento muito livresco e sem o pé na realidade, que é essencial. De todos os assuntos que a gente bateu um papo aqui com o professor, claro, agora é o momento de saber lá na frente, a filosofia para o futuro nosso. Como é que fica, de repente, as características, dá para a gente saber as características principais para esse século que vivemos, tão conturbado, professor? Dá para a gente conseguir aí uma informação e ter uma saída, uma luz ali no fim do túnel? Filósofo, quando fala do futuro, quase sempre erra. Aliás, todo mundo, né? Quando fala do futuro, quase sempre erra. O nosso mundo é muito complexo. Mas talvez assim, umas pautas que a gente já vê ascendendo e que a filosofia com certeza vai dialogar, seja para negar, seja para afirmar, estão relacionadas à questão de, por exemplo, ecologia, né? Com certeza é um tema que vai permear o século XXI inteiro. Questões como causas de minorias, feminismo, né? Movimentos LGBT, coisas do tipo.
de certo modo, conversam com a filosofia, porque são discursos racionais. Então, eu acredito que a filosofia vai flertar muito com as chamadas causas, né? Enfim, no século XXI, mas é difícil a gente traçar exatamente o que vai vir a ser, né? Olha, batemos um papo aqui para desmistificar um pouquinho mais esse assunto da filosofia. O professor deu uma pausa na agenda dele para nos atender e brilhantemente nos esclareceu aqui temas, pincelou vários aspectos da filosofia. Professor, eu sei que tem um livro aí também, né, na praça. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente. E, claro, para quem está em casa, filosofia não pode se levar também àquela coisa de obrigação. Tem que gostar, ter dom e acho que a informação, né? Se aprofundar. Queria que o senhor falasse primeiro do livro e deixasse uma mensagem para quem está em casa para a questão da filosofia. Maravilha. 10 lições sobre Pascal, saiu pela editora Vozes. É uma introdução, acho que um pouco nessa linha que você veio falando, de introdução mesmo, de trazer para o grande público a filosofia. E aqui na faculdade, que a gente está na Faculdade Paulo VI, estamos abrindo agora no segundo semestre uma pós-graduação em filosofia para pessoas de todas as áreas, né? Então, além do curso de licenciatura e bacharelado, que é aberto para todo mundo que já tem ensino médio, agora no segundo semestre a gente vai ter a pós-graduação, que é para qualquer pessoa que já tenha alguma faculdade. Então a gente vai pressupor não muitos conhecimentos filosóficos, mas introduzindo qualquer pessoa que já tenha nível superior no universo da filosofia, né? E enfim, para fechar aqui, a gente poderia falar que, assim, eu posso falar uma coisa autobiográfica. A filosofia mudou a minha vida e muda a vida de todo mundo que se põe a estudar. Quer a gente goste mais ou goste menos, se a gente levar ela a sério durante um tempo, você não sai o mesmo que entrou. Ou seja, a busca de informação, ela sempre vai nos agregar. Jamais você buscar informação, você vai perder. Não é verdade, professor? Tá aí, o professor falou aqui com a gente assuntos diversos que fazem parte do seu cotidiano e que tem tudo a ver com filosofia e tirou esse mito que filosofia é só aquela matéria da faculdade, da escola e também não vai acabar, né? Podemos ficar sossegados que não vai acabar. Não vai acabar, não. Só pra gente encerrar, tem algum filósofo que o senhor se espelha mais? Tem, olha, até hoje o filósofo que eu estudei mais é exatamente aqui o Pascal, né? Então é um filósofo que de fato me inspira tanto em termos de estudo quanto em termos pessoais mesmo. Blaise Pascal. Show de bola. E olha, eu vou convidar o professor mais vezes com assuntos específicos. Se você tiver sugestão também, já manda para o nosso e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, professor, vocês fazem algum encontro na faculdade? Pode ter alguma participação pública aqui, o pessoal pode te procurar, até para adquirir o livro, enfim, ou trocar uma ideia. Sim, com relação à faculdade aqui, a gente tem eventos abertos ao público, pelo menos 2 por ano. Acabamos de ter a Semana Filosófica aqui, que é uma semana inteira aberta ao público com temas variados. E a faculdade, enfim, ela oferece constantemente esses cursos e sempre está ali no site, é só uma questão de entrar, se manter informado. Com relação ao livro, tem em todos os lugares aí da internet, né? Enfim, Submarino, Amazon. E eu, particularmente, se a faculdade for procurada aqui, eu, particularmente, estou sempre à disposição. Tem muitas pessoas que eventualmente vêm conversar para saber. Redes sociais, eu tenho Ricardo Mantovani no Facebook. E aí, enfim, eu acho que é o jeito mais fácil de me achar. É isso aí. Tem dúvidas? Gente, a melhor coisa, como o professor falou, procure a informação. Não fique aí em casa, mas será? Ou mais será, você vai perder tempo. Vá atrás da informação, como o professor nos disse aqui, tudo isso é para agregar no seu conteúdo, na sua vida. Como falamos nessa entrevista, é para você ter uma vida melhor. Claro que a filosofia vem para agregar e tirar esse mito aí que é coisa obrigatória. Professor, eu queria agradecer o tempo da sua agenda, que eu sei que é atribulada demais, mas esse tempinho aqui para dar essa informação e conto contigo. Em assuntos específicos que caiba a filosofia. Eu acho que a gente da mídia, a grande mídia, muitas vezes esquece de falar. Mas nós temos esse papel e somos regionais por isso. E o nosso papel é esse, mostrar um pouquinho para a sociedade um debate saudável e trazendo todos os aspectos aqui. E eu conto contigo sempre que possível participar de outros debates com a gente aqui, montar uma roda, um café filosófico para que a gente possa mostrar em casa que não é aquela coisa de vão todo mundo ficar lá meio alienado. Não é nada disso. É troca de informação e sabedoria pra gente.
Maravilha, tuas ordens, sempre que quiser. Filósofo adora falar, né? Que a gente fica estudando muito tempo e sempre quer alguém para escutar o que a gente tem para falar. À disposição. Muito obrigado mais uma vez. A você de casa, olha, vou fazer um rápido intervalo comercial e ainda tem alguns aspectos e informações que eu vou tirar do professor. Aproveitar, né? Não é todo dia que está do lado de um mestre. E aí a gente volta em 2 minutos, até menos, aqui no Cotidiano. Não saia daí, eu faço parte do seu cotidiano. Até já!